Justiça Federal aceita denúncia contra os ex-governadores Agnello e Arruda e mais 10 pessoas por fraudes nas obras do Mané Garrincha. Ministério Público pede que envolvidos devolvam 52 milhões de reais aos cofres públicos. Soldado da PM mata ex-namorada com 5 tiros em Ceilândia. A DASA alerta sobre a falta de chuvas no mês de novembro. Volume do descoberto nesta época pode chegar a 20% da capacidade. Veja também a terapia comunitária que ajuda pessoas a superar a tristeza. E as dicas de diversão, esse fim de semana tem Wesley Safadão, Jorge e Matheus e ainda Fagner, Zé Cabaleiro e J Quest. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília aceitou as 3 denúncias da Operação Panatenaico, que investiga as irregularidades na obra do estádio Mané Garrincha. O Ministério Público Federal do DF pediu a condenação das 12 pessoas denunciadas, entre elas os ex-governadores Arruda e Agnello, e ainda o aprofundamento das investigações pela Polícia Federal. O Ministério Público quer que a Polícia Federal dê continuidade às investigações com análise de documentos relativos aos processos administrativos, como notas fiscais fornecidas pelos investigados e ainda a realização de novas oitivas. 12 pessoas foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, fraudes à licitação e lavagem de dinheiro dos recursos usados na obra do estádio Mané Garrincha para a Copa de 2014. Entre os denunciados estão os ex-governadores José Roberto Arruda e Agnello Queiroz e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Nas denúncias que foram acatadas pela Justiça Federal, pede-se a decretação da perda de função pública para os denunciados e ainda a reparação de danos materiais e morais no valor total de 52 milhões de reais decorrentes da corrupção. A obra do estádio Mané Garrincha foi contratada inicialmente por 696 milhões de reais, mas depois de vários termos aditivos, o valor final alcançou 1,5 bilhão de reais. A defesa de José Roberto Arruda disse que recebeu a notícia com naturalidade e que não há preocupação sobre o pedido para que as investigações sejam aprofundadas. E informou ainda que Arruda se afastou do governo em 2010, antes do início das obras no estádio. A nossa produção entrou em contato também com as defesas de Agnello Queiroz e Tadeu Filipelli, mas não tivemos resposta até o fechamento desta edição. Tragédia em Ceilândia. Um policial militar matou a ex-namorada hoje à tarde na QNO 15. A mulher foi atingida por 5 tiros e morreu na hora. A PM ainda atirou em um homem que seria professor de uma academia. Ele foi atingido no peito, na mão e de raspão na perna e está internado em estado grave no hospital de Ceilândia. A polícia ainda está à procura do acusado. Testemunhas disseram à polícia que o militar tinha comportamento agressivo e era muito fechado. Havia boatos de que ele perseguia a ex-namorada de 25 anos. A delegacia da cidade investiga o crime. A Justiça negou o pedido de habeas corpus do auditor suspeito de participação no esquema do DF Trans. Pedro Jorge Brasil é acusado de criar empresas fantasmas para fraudar o sistema de bilhetagem. O pedido de habeas corpus foi negado pela primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do DF. Pedro Jorge Oliveira Brasil é suspeito de liderar um grupo responsável por praticar fraudes no sistema de bilhetagem do DF Trans. Mais de 30 pessoas foram presas na Operação Trickster, entre elas Pedro Jorge, na época auditor fiscal da Secretaria de Mobilidade. Ele foi afastado do cargo assim que foi preso, em 15 de março deste ano. Pedro Jorge já tinha sido preso no ano passado, suspeito de receber propina para liberar ônibus da fiscalização. A suspeita da polícia é que o esquema tenha desviado R$1 bilhão desde 2014. 2 homens foram presos, inclusive um policial civil, com uma mala recheada com mais de R$1 milhão. O dinheiro estava dentro de um carro com placa de Brasília, na altura de 7 Lagoas, em Minas Gerais. Durante uma revista em uma caminhonete, os agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram a mala com dinheiro em espécie. No total,
havia R$1.200.000. No carro estavam um policial civil aposentado e um empresário. Ao serem questionados, eles não souberam explicar a origem de tanto dinheiro. Os dois foram presos e a mala encaminhada para a PF de Belo Horizonte. Mais policiais e bombeiros nas ruas do DF. Militares que trabalham em serviços burocráticos têm 30 dias para voltarem a combater crimes. Veja no comentário de Cláudio Humberto. Por iniciativa do ministro Bruno Dantas, o Tribunal de Contas da União deu um basta na farra da seção de policiais civis e militares e bombeiros para repartições públicas. Centenas de policiais afastados dos quartéis, das delegacias e principalmente das ruas viraram assessores, carregadores de pasta, atendedores de celular, motoristas e até seguranças. Tinha gabinete de autoridade no Poder Executivo com 25 policiais. No Palácio do Buriti, mais de 400. O TCU determinou que os policiais desviados de função se reapresentem num prazo máximo de 15 dias à PM ou à direção da Polícia Civil. Quem estiver em órgãos ligados à segurança pública terá um prazo maior, 30 dias, para voltar àqueles órgãos de origem. Esses órgãos ainda terão de ressarcir o GDF. A medida do ministro Bruno Dantas é acertada e merece elogios. Afinal, lugar de polícia é na rua, é na delegacia, é a serviço da população que lhe paga o salário. A Polícia Militar mudou a estratégia de combate aos assaltos a ônibus e comemora bons resultados. Nos 3 primeiros meses do ano, houve uma redução de 36% nas ocorrências. Mas rodoviários e passageiros afirmam que o clima ainda é de insegurança. Sabe o que esses profissionais têm em comum? Além de trabalharem no transporte público, eles acumulam histórias de medo. Todos já foram assaltados. Só eu. O mês passado foi 3 vezes assaltada. Eu. A gente vem para trabalhar e a gente nunca espera realmente que a gente vai ser surpreendido, né, por esses maus elementos que entram dentro do ônibus. Eu acho que eles imaginam que o coletivo é uma forma melhor assim de roubar, porque praticamente toda hora tem dinheiro, né, que a gente mexe com o dinheiro, né, o cobrador. O trauma da violência já vivida 7 vezes ainda assusta o Romilson. Eu fui humilhado, fui ameaçado, assaltado e eu não aguento mais essa situação não. Já pedi inclusive a empresa que me tire dessa linha porque não tem condições não. Apesar da sensação de insegurança ainda permanecer entre passageiros, motoristas e cobradores, os roubos dentro dos ônibus que circulam pelo Distrito Federal estão cada vez menos frequentes. É que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, esse tipo de assalto está em queda há 10 meses consecutivos. Só para se ter uma ideia, nos 3 primeiros meses de 2017, aqui no Distrito Federal, foram 755 roubos dentro dos ônibus. Esse ano, foram 483 casos registrados, uma queda de 36%. O major da Polícia Militar diz que a mudança de estratégia no combate a esse tipo de crime, com o uso de motocicletas, tem facilitado o trabalho dos PMs. Essas motos, elas são muito rápidas, entram em ruas estreitas, em vielas, e tem coibido bastante o roubo em coletivo. Por quê? Porque o criminoso, a maioria dos criminosos que roubam em coletivo, eles moram perto da parada onde eles vão. Eles roubam, descem na parada onde eles moram e correm para casa. Então, com viatura, fica complicado a gente conseguir deter esse indivíduo. E com as motos, não. Mas na estrutural, motoristas, cobradores e passageiros que circulam pela cidade dizem que a situação por lá ainda não melhorou. Quando fala que é para mim para estrutural, eu já me tremo, me dá dor de barriga, começo a chorar. Estrutural ainda é bastante complicado, né? Um dia depois do anúncio do fim do racionamento, a ADASA apresentou o balanço do rodízio e uma projeção para os próximos meses. Novembro deve ser o período mais crítico, com o descoberto muito perto de 20% da capacidade. Mesmo assim, está descartado, por enquanto, um novo corte. Uma situação segura para decretar o fim do racionamento. Pelo menos foi essa a avaliação da Agência Reguladora de Águas, a ADASA, ao simular as condições hídricas até o fim do ano.
Pelo gráfico apresentado hoje pela ADASA, o nível do descoberto, o principal reservatório que abastece o Distrito Federal, está acima de 90%. Em 15 de junho, quando encerra o racionamento, o percentual previsto já vai ter caído para 85,6%. E em novembro, mês previsto para o fim da seca, o nível deve fechar em 21,9%. Apesar dessa queda, a ADASA afirma que são níveis seguros. Nós confiamos que não será necessário voltar ao racionamento. Tem muitos elementos que estão aí que permitem a gente ter essa segurança no sentido de abastecer, tirando as águas do Paranoá e as águas do Bananal. Ainda durante a apresentação da curva de acompanhamento dos reservatórios, a ADASA foi questionada sobre a decisão do governo de suspender o aumento na conta de água. Paulo Salles disse que o reajuste faz parte do contrato de concessão, mas que, apesar disso, entende os questionamentos do GDF. Todo ato administrativo está sujeito a pedidos de explicação, e foi o que aconteceu. Ainda ao ser questionado sobre um jogo combinado entre o GDF e a própria agência, nesse vai e vem de reajuste, Salles preferiu não comentar. Preferia não falar mais desse assunto nesse momento, porque eu não conheço a argumentação, não conheço as dúvidas e acho que seria desnecessário dar mais esclarecimento sem ter esse conhecimento. O reajuste previsto para valer a partir de 1º de junho ainda está com a situação indefinida. O valor é menor do que o desejado pela CAESB, que cobrava 10%, mas a ADASA bateu o martelo no percentual de 2,9%. E amanhã ficam sem água os moradores do Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, setor de armazenagem e abastecimento norte, condomínios do Jardim Botânico, Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Os bairros São Bartolomeu, Tradicional, Morro Azul, João Cândido, São Gabriel, Oeste e o centro de São Sebastião também entram no rodízio deste sábado. O cronograma completo com os cortes deste final de semana você encontra no site caesb.df.gov.br. Agora a gente vai falar de um estilo de terapia nada tradicional. São as terapias comunitárias integrativas. Oferecidas pelo governo, as rodas, como são conhecidas, incentivam cada paciente a encontrar alternativas para superar as próprias dificuldades. Veja só. De cara, já dá para ver que o tratamento aqui é diferenciado. Uma vez por semana, esse pessoal se reúne em Samambaia para sessões de terapia. Primeiro um aquecimento para deixar a timidez de lado. Depois, para espantar a dor, uma sessão de sorrisos. Agora sim, é hora de falar. A gente parte do pressuposto aqui, né, da importância da fala, né, a importância da pessoa tirar do peito aquilo que tem afligido ela. Então a gente sempre se baseia na frase que diz que quando a boca cala, o corpo fala, né, fala de várias formas, né, seja por meio de sintomas físicos ou emocionais, enfim. O trabalho com esse grupo começou em 2014, mas a terapia comunitária vem sendo incorporada aos tratamentos da rede pública de saúde há 37 anos. As reuniões duram, em média, 1h30. Nesse tempo, o espaço é aberto para falar de sentimentos e dividir as dificuldades. Pode ser uma tristeza, uma dificuldade de relacionamento familiar, as dores pelo desemprego, a falta de acreditar em si. Tudo isso que faz parte da vida de qualquer um, a terapia comunitária é esse espaço da gente poder estar conversando sobre a nossa vida sem julgamento. Há 2 anos, Juraci frequenta a terapia. Antes disso, ela conta que passou por momentos bem difíceis. Juntou o problema do trabalho, juntou a minha mãe lá doente, querendo vir para cá, e eu sem estar em condição de viajar. E o que me deixou mais triste, que me fez mais surtar, porque parece que naquele momento parece que a família, os que estão perto da família, não entendem. Mas hoje a história é outra. Hoje eu me sinto agradecida e me sinto melhor, né, por ter conhecido essas pessoas que estão aqui. Uma roda cheia de histórias, experiências e famílias inteiras sendo tratadas. E quem chegou aqui com os olhos cheios de lágrimas e tristeza estampada no rosto, acaba se convencendo de que não está sozinho.
As rodas de terapia comunitária são abertas à comunidade e funcionam em várias regiões administrativas do DF. Para consultar os locais de encontro, basta acessar o site saude.df.gov.br na opção Programas. Como você já sabe, toda sexta-feira é dia de sorteio de ingresso. Hoje temos cortesias para o show do MC Guimê na boate Pink Elephant e também para a festa Melanina no Estádio Nacional. Quer ganhar um par de ingressos? Então ligue nos telefones 3325-7598 e 3325-1537. O resultado do sorteio você confere ainda nesta edição do Band Cidade. Veja a seguir, Brasília recebe a segunda edição da Feira Mercato Kids. O evento, que acontece no Clube do Exército, deve receber 10 mil visitantes. É logo depois do intervalo. Até já.